alguém pode argumentar, não, mas hermenêutica não é uma coisa só, assim, não é um método... Existe um jeito de fazer. jeito de ler a Bíblia, né? A ortodoxia, né? Assim, é claro que a hermenêutica, ela tem princípios gerais, que qualquer pessoa que for ler um texto, ela precisa observar, né? Contexto, a questão, por exemplo, do original, tudo isso aí, aula básica de hermenêutica, né? Sim. Só que cada grupo, dentro do cristianismo, ele tem uma hermenêutica própria. Tá? Porque a hermenêutica, ela tem um lado também que ela é influenciada pelo comportamento da comunidade. Então, vou te dar um exemplo. O Gutierrez aqui é um adolescente lá, como eu contei a história da minha conversão, está lá orando para ser cheio do Espírito Santo. Como eu tive essa experiência, de repente eu estou orando de uma forma muito especial, começo a orar em línguas, começo a cantar em línguas, e aí era um culto de oração com pouquíssima gente. De repente eu estou com os braços levantados assim, e não me canso, e é uma experiência tão maravilhosa e tal, que eu chego a pensar, naquele momento que eu estou tendo a experiência, de tão impactante que ela foi, eu não sei se eu estou na terra ou no céu. Eu realmente não sabia. Isso é uma história verídica. É uma verídica. Você estava dando um exemplo. Eu achei que ele estava falando assim, suponha que Não, ficou tão cheio de detalhes que deve ser de verdade. Não, isso aconteceu um momento legal. comigo. Foi algo tão impactante que realmente eu estava em dúvida onde eu estava naquele momento. Foi coisa da sua cabeça, né? Claramente. Isso não é para os dias de hoje. Uma confusão espacial, né? É loucura. Mas aí eu vou lá e leio Paulo e 2 Coríntios capítulo 12. Né? E houve um homem que foi ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia. Né? Você experimentou isso? Cara, eu leio hoje esse texto de uma forma diferente. Sim. Olha a hermenêutica. Totalmente diferente. Então, assim, é óbvio que qualquer exegeta pode entender o que Paulo quis dizer. Qualquer um pode entender. Outra coisa é você falar, eu tive uma experiência parecida. Sabe? Sim. Isso enriquece a sua leitura do texto de uma forma, e é isso que a gente chama de hermenêutica pentecostal, que é uma hermenêutica que leva em conta os pressupostos do pentecostalismo. Que eu estou numa fé que Deus age o tempo todo. Sim. Estaria nesse campo semântico ali, por exemplo, essa tensão entre logos e rema? Revelação? Palavra revelada. Ou só o que o texto quis dizer, no lugar de logos? Ou, cara, tipo uma revelação nesse texto? Eu entendo esse argumento, mas ele não se justifica exegeticamente, porque rema e logos não tem diferença no grego ali. Tá. Eles são meramente sinônimos, né? Mas eu entendo quando alguém quer dizer que, às vezes, a pregação ela precisa ter uma espécie de revelação do Espírito, né? Para que é como se fosse uma espécie de cereja do bolo da pregação, ou mesmo da leitura devocional do texto bíblico. Eu prefiro colocar esse tema numa ideia, de maneira geral, do Espírito Santo como intérprete da Bíblia. Tá? Por quê? E ele sendo a chave hermenêutica? Ou não? Ou uma das chaves, tá? Eu não acho que existe uma chave hermenêutica para a Bíblia. São várias chaves. É mais complexo que isso. Né? Bem mais. Mas o que eu quero dizer o Espírito Santo como intérprete? Ele me conhece. Sim. Não existe alguém que me conheça melhor do que o próprio Deus. E ele me conhece melhor do que eu mesmo, né? E também ele é o autor da Bíblia. Ele é quem inspirou os autores da Bíblia. Sim. Então, é claro que essa leitura com o Espírito Santo, ela vai ser uma leitura que ela vai falar mais profundamente ao meu coração. Então, eu acredito que qualquer pessoa possa ler a Bíblia e entender, de maneira geral, a Bíblia. Assim, ela é um livro, então qualquer pessoa pode ler e entender. Basta ter ferramentas adequadas para isso. Você pode ser um ateu, você vai fazer uma leitura adequada do texto. Só que essa leitura adequada, ela pode ser muito melhor se ela é direcionada pelo Espírito Santo, né? E aí o Espírito Santo, quando eu falo isso, ele não vai te levar a criar uma doutrina nova, ou, sei lá, inventar a roda, ou sair por aí dizendo, olha, eu compreendi uma coisa que ninguém nunca compreendeu. Não é que isso. É o perigo da revelação. Que é o perigo. Eu entendi, né? entendi. Mas ele vai te levar, sim, especialmente porque ele conhece a sua vida, a uma palavra específica ser muito especial para você e só para você mesmo. Não faz nem sentido para uma outra pessoa. Vai fazer muito sentido para você mesmo. Sim. É como se meio que um dos prismas para a interpretação fosse aquilo que a gente vivencia, né, dentro da fé.
por exemplo, o pentecostal ele vai olhar para Atos 2 de uma maneira diferente da maneira que um reformado vai olhar para Atos 2. Cara, né? você usou uma palavra muito boa aí, prisma, né? Porque é isso mesmo, é mais uma chave de leitura do texto. Sim. Não é uma chave que exclui as outras. Uhum. Né? Então, às vezes, quando a gente fala em hermenêutica pentecostal, parece que a gente quer excluir a hermenêutica clássica. Não, não é isso. Não é e ou, é só e. Sim, tá? é uma. É só soma. Tipo, cara, e tem isso também. Tem isso né? também. Isso. Tem isso também, porque muitas vezes as pessoas elas querem abraçar os extremos, né? Ah, não, então é hermenêutica pentecostal, então é só isso. Não, não é só isso. Existe muita coisa na Bíblia que é ponto passivo, né? Que é tipo assim, cara, seja você presbiteriano, batista, pentecostal, seja o que for, você vai concordar com isso aqui, entendeu? Sim. Que são os fundamentos doutrinários da fé cristã, né? O protestantismo tem até uma doutrina chamada de clareza das escrituras, que diz respeito ao seguinte: tudo que diz respeito à salvação, a Bíblia é clara. Tá? Mas isso não quer dizer que a Bíblia como um todo seja um livro fácil de ser lido ou que ela seja clara em tudo, né? Uhum. Os mistérios. Os mistérios. Mas naquilo que a gente precisa para a salvação, para entender quem é Jesus, a história da salvação, isso está muito claro nas escrituras. Uma leitura só. Quantas pessoas que a gente É o conhece... que, no fim das contas, une a igreja. Isso. E quantas pessoas a gente conhece que se converteram meramente lendo as escrituras dessa Sim, forma, né? porque é simples. Eu tenho um amigo meu que ele falou, eu achei fantástico. Ele falou assim: a Bíblia é o único livro que é simples o suficiente para ser entendido por uma criança de 10 anos, mas complexo o suficiente para demandar uma vida inteira de estudos e você não consegue exaurir ela. Né? Perfeito. Então, tipo, ela tem essas duas naturezas trabalhando aqui ao mesmo tempo, né? Tipo, o que é muito bizarro. Se parar pra Não pensar. existe livro na história que seja mais estudado que a Bíblia. De maneira acadêmica mesmo. De Não, a trabalhos, Bíblia- livros e livros escritos, né? Sempre- Sobre a Bíblia. Sempre que alguém tenta desqualificar a Bíblia, eu já falo assim: esse cara não entende muito de várias coisas. Sim. Não é só de espiritualidade, não é só de religião. Ele não entende muito sobre a natureza da obra literária que é a Bíblia. Sem a Bíblia, a gente não teria cultura ocidental. Só isso. Só isso aí, já começa por aí, ó. Entendeu? Tipo, você que não gosta de Bíblia. Muito bom.